Mulheres, boa noite. Estamos aqui para mais uma live hoje. Segunda live hoje, né? Se ontem foi maravilhoso, imagina hoje. Então, eu já quero que você já entre aqui, já convidando mais mulheres. Eu quero que você olhe para agora para os seus contatos e veja quem são as pessoas que você deseja o bem, que você gostaria de ver essa pessoa alegre, feliz. Se for uma mulher casada, com um casamento maravilhoso. Se for uma mãe que estiver passando por um desafio. Então, que seja uma mãe assim maravilhosa, que ela possa exatamente se livrar dessa dor. Então eu quero que você compartilhe. Você que entrou aqui agora, ó. Quem é essa maravilhosa que entrou aqui, gente? Espaço Beleza. Seja bem-vinda. Antonella. É minha vizinha? Seja bem-vinda. E já convida mais mulheres, tá? Eu estou falando que hoje o depoimento de uma pessoa que teve a vida transformada. Eu quero muito que vocês estejam na live hoje, para vocês ouvir o quanto que é possível a gente mudar a nossa vida, tá? Então eu já quero fazer a mesma dinâmica da manhã, de ontem, hoje e sempre. Então a dinâmica de ontem foi 5 por 5. Então você que entrou aqui agora, vai lá nos seus contatos e convida mais 5 pessoas. Vamos lá, eu vou fazer junto com você. Vamos lá, Antonella, a Grazi, Espaço Beleza. Minha convidada já chegou aí. Olha, você chegou na hora da dinâmica, 5 por 5. Bora lá? Já vou começar aqui. Vamos convidar 5 pessoas que você acredita que merece ouvir tudo o que nós vamos falar hoje de especial, de virada de chave na nossa vida. O que nós vamos falar é de aprendizado, tá? Cida, seja bem-vinda, minha querida. Vamos convidar mais pessoas. Agora eu estou no processo de convidar. Vamos lá. Eu quero que você convida no mínimo 5 pessoas. 5 pessoas da sua família, 5 pessoas do seu contágio social, 5 pessoas que você deseja o bem, que você quer ver essa pessoa feliz. Vamos lá, dá uma olhadinha na sua lista aí. Estou convidando, tá, gente? Eu sei que a minha convidada já entrou, daqui a pouquinho eu já vou chamar, mas agora eu quero convidar mais pessoas. Então vamos lá? Eu falei 5, né? Mas a pessoa aqui não convida 5. Eu vou convidar muito mais do que 5. Quero que vocês façam a mesma coisa. Bora? Tá me ouvindo bem? O som tá legal? Gente, o meu dedinho não para de coçar, ó. Porque eu aprendi na minha vida que você precisa de ser transbordo na vida das pessoas também. Uau, convidei várias, tá? Marinalva, minha prima, pontual. Ontem você saiu mais cedo, né? Teve aula, parece que você falou que ia pra sala de aula. Então já entra convidando mais pessoas, gente. Uma boa noite para vocês. Sejam bem-vindas, tá? Para mais uma live maravilhosa. Já convida mais pessoas, tá? Meu marido acabou de entrar aí, Milionários com Leões. Olha, nós estamos aqui na dinâmica 5 por 5. Mas a gente sabe que nós temos que ter uma entrega extraordinária, né? Nada de convidar só 5. Convida mais, porque eu sei que você tem mais pessoas que você ama. Que você tem pessoas que você gostaria realmente que ela estivesse bem. Às vezes, assim como você, ou até melhor do que você. A gente precisa desejar o bem para as pessoas, né? Boa noite, minha prima. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí? A família, tá todo mundo bem? Seja bem-vinda. E convida mais pessoas, tá?
Deixa eu só baixar um pouquinho o volume para que vocês conseguem entender melhor, ok? Então, hoje, né, nós estamos na segunda live e eu estou com uma convidada maravilhosa, uma pessoa extraordinária, humilde, uma pessoa que é muito verdadeira. Vocês vão ver o tamanho da simplicidade e o que eu amo muito nela é a verdade. Todas as vezes que ela estava comigo no processo, né? Ela falava assim, essa semana eu consegui fazer. Quando ela não conseguia fazer as tarefas, ela falava assim, não deu para mim fazer. Então ela é uma pessoa muito, sim, verdadeira. Talvez seja por isso que ela tem o resultado que ela tem hoje. Talvez seja por isso que ela tem a família que ela tem hoje. Porque ela resolveu pagar o preço, tá? Então, eu quero que vocês já comecem a convidar mais pessoas. Mas chama mesmo, tá, gente? Eu quero muito ver esse Instagram aqui cheio de mulheres maravilhosas, família maravilhosa. Porque eu sempre falo assim, às vezes a gente fala assim, eu tô atrasada hoje, eu tenho que fazer janta, cheguei em casa numa correria. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Talvez o que essa família precisa é de uma mãe melhor. Talvez não é nem, digamos pra você, não é nem a comida. Talvez é a sua atenção. Talvez seria uma mãe mais calma. Talvez o seu marido hoje, o que ele deseja é que seja uma mulher mais carinhosa, uma mulher mais atenciosa, que tenha uma casa harmoniosa. E nós mulheres tem esse poder, sabia? A gente tem o poder de contaminar ou contagiar a nossa casa. Elia, me fala mais um pouquinho, como assim? Contaminar ou contagiar? É isso mesmo. Porque coisas boas, né? Coisas maravilhosas, a gente contagia, né? E coisas ruins contamina. Então é isso que nós devemos entender. Como que sou eu dentro da minha casa? Como que eu ensino? Quais são os exemplos que eu trago para os meus filhos? Para quem é mãe? E para quem não tem filho ainda, nos ambientes aonde eu estou, quem sou eu, né? Então eu gosto muito, muito de trazer o estado atual. Quem sou eu hoje? Quem sou eu no dia a dia? Isso é muito importante. Josélia Santos acabou de entrar aí. Clara acabou de entrar também. Seja bem-vinda. E não deixe de convidar mais pessoas, tá? A minha convidada eu sei que entrou. Me dê uma boa noite aí para me fazer um convite para você. E olha, eu quero vocês na minha aula segunda-feira, tá? Tem alguém aqui que já entrou no grupo? Coloca para mim aqui, eu já estou no grupo. Quem não entrou no grupo ainda, tá? Fala para mim que eu vou mandar o link para vocês. Na verdade, está aqui no meu stories. Eu gravei hoje, dá uma olhadinha nos meus stories aqui, que você vai ver que lá tem o link do grupo. Aí você vai clicar e entrar. Dá uma olhadinha. Terminou a live aqui. Agora não, tá? Agora você tá aqui na live. Terminou a live, você vai e clica lá e entra no grupo, tá bom? Tá nos stories, tá? E, gente, o aviãozinho, tá? Clica nesse aviãozinho aí, convida mais pessoa e também esse coraçãozinho. Aperta esse coraçãozinho aí, porque o Instagram, ele entende de que o assunto tá maravilhoso, que o assunto está bom, e aí ele vai entregar para mais pessoas, tá? Aura, você deu boa noite aí, vai no coraçãozinho, aperta bastante aí, faça com que o Instagram fale assim, esse conteúdo que vai entrar aqui agora vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. Isso, aperta bastante mesmo para que o Instagram entenda disso, tá, gente? O Instagram é uma pessoa viva, tá? E muito bem inteligente ainda. Opa, entrou mais uma aqui, a Andreia. Boa noite, maravilhosa. Uma noite extraordinária para você. Chegou chegando, né? Isso aí. Ó, já chega na dinâmica, Andreia. Convida lá, ó. Eu falei 5, mas eu sei que você é uma mulher maravilhosa, uma mulher extraordinária. Você vai convidar muito mais do que 5. Pega esse aviãozinho aí e dispara ele para todas as pessoas que tá aí no seu Instagram. Vambora lá.
Que ótimo que você chegou. Ontem a live foi maravilhosa. Eu tive muito feedback, tá, Andréia? Depois que eu finalizei a live, algumas mulheres que entraram lá no grupo, elas me mandaram mensagem no particular, falando exatamente que quer participar, estar na mentoria em grupo, devido ao seu depoimento. Olha isso. Talvez você fale assim, eu não vou entrar nessa mentoria agora porque eu não posso, eu não tenho condições, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A sua mudança pode salvar não é só uma família, uma nação, tá? Por vezes você fala assim, eu não tenho como investir em mim agora. Você está deixando de salvar uma nação. O que você aprende e abre a boca para compartilhar com outras pessoas, você está multiplicando, triplicando a sua vida 10, 4 vezes. Ixi, eu tô falando por mim, tá? Então, muitas das vezes, a gente é um pouco egoísta, né? Você fala assim, eu não posso agora. E só que quando você investe em você, que você começa a mudar, as pessoas começam a olhar para você. E elas te modelam. E elas copiam você, tá? Mulheres curadas curam outras mulheres. Isso mesmo, André. O seu depoimento ontem. Clemilda entrou aqui agora. Um beijo pra você, minha cunhada maravilhosa, tá? Letícia, 5 por 5. Já entra e já convida mais pessoas, tá bom? Então, às vezes, você fala assim, eu não tô fazendo nada demais. Mas, gente, as pessoas copiam a outra, principalmente mulher. Vamos falar a verdade? A mulher, ela é assim, ela olha pra outra, ela começa a ver como que a mulher tá fazendo diferente, a maneira que ela tá se comportando, e aí a gente influencia outras mulheres também. Então começa a ter essa visão, quando você muda, tudo muda à sua volta, e é real, tá? Mas chega de conversa, deixa eu convidar, é verdade, né? Ó, olha aí quem tá falando, né? Deixa eu fazer um convite aqui, gente, para uma mulher maravilhosa. Que a Aura é uma mulher que vocês podem ter para falar para vocês essa noite. Vai ser uma noite abençoada por Deus. Que o que ela fala é real, gente. Ontem, se vocês viram ontem o depoimento da Andréia, viu como que a Andréia falou, quanto que a vida dela mudou, foi transformada. Hoje não vai ser diferente. Pode ter certeza disso, tá? Eu sei que ela tá entrando aqui, ó. Dá uma olhadinha para ver se é sua internet, porque tá escuro. Não tá dando Sim, para ver. Tá parecendo que tá escuro, tá, minha amiga? Talvez seja aí onde você está. Então, assim, eu quero que você hoje receba mesmo de coração tudo que essa mulher é maravilhosa, tá bom? Vira para você a câmera. Se isso. ajeita com calma, não precisa ter pressa, tá bom? Pode ficar à vontade, porque aqui a casa é nossa. Tá conseguindo me Foi. ouvir bem, Áurea? Sim, estou conseguindo Ah, te ouvir. que bom! E aí, como é que você está? Fala pra mim aí, minha amiga. Que saudade de você, mulher. Onde você está? Você está tão distante de nós assim? É, mas não pode não, a gente tem que se chegar mais. Isso, eu sinto muito essa falta, tá, Áurea? Muito. A Maíra entrou aqui. Boa noite, Maíra. Nós estamos na dinâmica aqui, ó. As mulheradas que entraram já fizeram a parte delas. 5 por 5. É o mínimo que nós devemos fazer hoje nessa noite, tá? Se você deseja fazer o mínimo, você vai convidar 5 pessoas. Mas eu sei que Deus vai tocar no seu coração e você vai fazer o seu extraordinário. Você vai convidar muito mais do que isso. É ou não é, Áurea? Tem muitas pessoas precisando de assistir uma live dessa. Glória a Deus, glória a Deus. Áurea, eu orei muito, muito, muito para que Deus ele me desse uma sabedoria, que eu sei que eu sozinha, eu não consigo alcançar as pessoas que eu desejo sozinha. E aí eu falei, Papai do Céu, eu preciso muito da sua direção, me deu uma luz. E ele falou assim, foi muito rápido.
Começa a convidar as pessoas que tiveram transformação. Peçam para elas falarem. E aí eu pensei, a primeira coisa que veio na minha mente, assim, veio a Áurea, sabe? Eu tenho um monte de mulheres, mas aí eu falei, a Andréia. E ontem você ouviu o depoimento da Andréia. Você viu quanto que a vida da Andréia mudou. O quanto que Nossa, a Andréia hoje, sabe? Os resultados, os frutos que essa mulher está colhendo. E eu falei assim, eu tenho certeza que amanhã a aura vai ser mais um transbordo na vida de outras pessoas. Então se apresenta, Aura, fala para as pessoas quem é você, da onde você está falando. Depois você fala um pouquinho da sua transformação. pra quem me conhece, eu sou Áurea Célia Coan Marques, natural de Itarana. Sempre vivi aqui, amo esse lugar e as pessoas que eu conheço e todos à minha volta. Tive uma vida bem complicada por ser uma pessoa assim muito fechada, não gostava de falar da minha vida e a infância me deixou assim um trauma muito grande. Certas coisas a gente não consegue ainda falar, mas o que eu consigo, eu vou falar para vocês de coração. Uau, Eu superei muitos obstáculos com a ajuda de Deus e da Hélia, mas a minha infância, ela me trouxe uma amargura muito grande. Eu era uma criança que eu não tinha vontade de viver. uau, Nenhuma. uau, A minha vida, assim, eu deitava e conversava com Deus. Eu sempre tive muita fé. uau. E eu falava que eu não era desse lugar. Eu não precisava de viver. Eu não queria viver de forma nenhuma. E isso foi diagnosticado como depressão, como essas coisas que a gente, que é natural, que acontece com as pessoas. Eles falavam que a gente era falta de fé, mas não é, gente. Não é falta de fé. A gente não quer isso. E morrer para mim, nossa. Quando falava que alguém morria, eu falava, nossa, ele se descansou. E quando eu sentia isso, eu sentia essa vontade imensa. Você tinha que idade, Remédio. Áurea? Você tinha que idade quando você estava passando por tudo isso? Então, a primeira vez que eu tomei 2 caixas de remédio que o médico tinha passado para mim poder melhorar, né? Eles passaram, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, de 9 para 10 anos. Eu tomei toda. Eu tinha tomado 2 comprimidos, de 2 caixas eu tinha tomado 2 comprimidos, 2 dias. Aí no terceiro dia eu resolvi tomar tudo. Tomei aquela taxa preta, né? Tomei tudo. E aí eu apaguei mesmo. Apaguei, eu acordei, eu estava no hospital, já tinha 2 dias que eu estava lá. Meu pai estava do lado, e chorando, mas aquilo não tocou no meu coração. As Eu ainda lágrimas do queria. seu pai não resolveu nada, né? Não, eu queria morrer, de qualquer forma. E aí eu passei bastante tempo, casei, mas esse sentimento ele continuou comigo. Eu sempre perguntava para Deus: o que que o Senhor quer de mim aqui? O que que eu vim fazer aqui na Terra? Porque eu não é a minha vontade. Se é a sua, se o Senhor precisa de mim aqui, mas eu não quero ficar. Até que um dia eu estava muito aborrecida mesmo. Isso eu já tinha casado, já tinha tido meus 2 filhos, graças a Deus, maravilhosos. E eu parei de comer, simplesmente. Fiquei só bebi água. Aí nos 3 dias eu até a água eu tinha parado. Parei, simplesmente assim, não comia. Aí
eu peguei e o meu filho descobriu que eu não estava comendo, o meu filho mais velho. Ele descobriu que eu não estava comendo e ele chegou. Ele chegou em casa, eu estava na cama deitada. Aí ele falou que ia me levar para o médico. Eu falei, não vou. Eu não vou, porque eu quero morrer. Eu falei isso para meus filhos. Uau, gente. Dois. Eles me pegaram e foram colocar roupa em mim para me levar para o hospital. E eu falei que eu não ia, eu não ia. Aí a minha irmã ligou na hora e eu ouvi ele falando com ela. Aí ele falou: Tia, a minha mãe não quer ir para o hospital, ela não quer mais ficar com a gente. E aquilo me deu um negócio assim no coração pelos meus filhos. Eu, na hora, assim, não sei, Deus tocou no meu coração e eu falei: eu vou, eu vou. Aí eu fui. Fui no médico, conversei e tomei os remédios lá que eles me deram. Aí apareceu a Hélia na minha vida. Apareceu, porque aquele sentimento estava comigo. E eu queria morrer de qualquer forma. Aí a Hélia me apresentou. Gente, esse trabalho que ela faz, isso não é nem um trabalho. Isso é uma bênção de Deus que surgiu na minha vida e eu sei que também vai fazer na vida de vocês. Eu já falei para ela um monte de vezes, não é porque eu estou na presença dela que eu falo isso, não. É porque me ajudou. Eu hoje não tenho. Desculpa a minha. Eu ligo um 220 aqui e não paro. Eu não Continua. tenho. Não, Continua. não tenho. Não pense. Você talvez hoje possa achar essa bobeira. Não é. Tudo que ela ensinar para vocês, escreve. Mandou escrever? Gente, escreve. É real. É muito bom. Eu não sei como que Deus usa ela de uma forma que tudo que eu fiz parece não, foi tirando do meu coração essa vontade que eu tinha de morrer. Hoje, Yaura, Yaura, eu fico até emocionada porque eu lembro muito bem de cada sessão que a gente tinha era uma mudança no seu olhar. Cada encontro que nós tinha era uma nova mulher. E isso, sabe, isso me fortalecia muito, isso me dava muita força, porque eu sabia. Porque imagina só, olha quantos anos que você carregava toda essa dor, toda essa amargura dentro de você. Olha como o inimigo age. Você, Aura, é uma pessoa que o quanto que eu puder falar de você, porque você fala. A sua dor, eu sei que muitos tiveram muitos resultados, mas a sua dor é uma dor que era muito forte. E isso te incomodava demais. Isso feria você, feria seus filhos, feria as pessoas que estavam à sua volta. E todas as vezes que eu encontro seus filhos, eu dou um abraço neles. O Miguel é o que eu mais abraço por causa da escola. E todas as vezes que eu abraço o Miguel, eu falo assim: esse abraço é para me fortalecer, porque eu tenho certeza, porque ele quer muito, muito abraçar a mãe dele. Então, quando você tinha aquela resistência, não era você. Não era você. Não era a Aura estava sendo usada. Simplesmente assim. E esse usar da Aura, o inimigo queria destruir a família toda. Porque imagina uma pessoa deixar de se alimentar. Imagina uma pessoa sentir desejo de morrer. Como se viver fosse a pior coisa do mundo. Como se isso te pesasse. para Sabe? mim, é.
E eu entendo hoje no meu processo, no meu conhecimento, hoje eu consigo entender o sentimento das pessoas. E é o que me move, Aura, e é o que me faz todos os dias. Eu não canso. Eu não canso. Eu Eu te sei peço. exatamente, Aura, eu sei exatamente que nada na nossa vida é por acaso. Eu me dou de verdade, eu não meço esforço, porque não é por mim. É o quantas famílias, o quanto que Deus vai me usar, para quantas vidas aqui na Terra eu posso colaborar. E que um dia eu vou ser lembrada de uma maneira diferente. Não estou falando, eu falo que eu quero que as minhas filhas, elas tenham na memória delas, não é herança, é quem era a mãe delas quando eu estava aqui na Terra. Eu quero que os meus netos, eu quero que eles lembram o quanto que a minha avó contribuiu na vida de outras pessoas. É isso que eu quero. E é por isso que eu me dou com muito amor. É por isso que a pessoa fala, eu não quero, as pessoas mentem, eu não quero fazer isso, porque eu não tenho tempo. Eu falo, tem tempo sim. Se você não puder fazer uma, duas coisas, mas você faz uma. E sempre é sobre a pessoa. Você lembra disso, né? Eu sempre falava assim, Aura, você é a pessoa mais importante desse mundo. Não importa que as pessoas não estão te vendo, mas eu quero que você, Aura, se enxerga. Quantas vezes nós fizemos aquele exercício eu sou? Foi repetido várias vezes. Foi ou não foi, Aura? E uma coisa que eu nunca esqueci, o dia que você chegou para mim e falou, você é a filha amada de Deus. Aí eu comecei a entender Gente, eu que tô ele, arrepiada, viu? sim, isso me deixou, e marcou muito aquele dia. Você é uma filha amada de Deus. Você me perguntou o que que eu era e eu disse que eu era a Áurea. Você disse não. Você é uma filha amada de Deus. E eu comecei a ver desse modo, a ver com outros olhos. E tudo que antes acontecia, hoje continua, mas não me afeta. Porque Não, o desafio continua, Áurea. Você sim, entende? Ninguém consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar é a gente mesmo. Pode continuar. é real. A gente vê o sentimento da gente mudando dia após dia. Cada folha que a gente escreve, cada dia que amanhece, coloca Deus na frente, põe o pé no chão e agradece a Deus. A primeira coisa que eu faço, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Gente, essa Entrego na mulher tem um vozeirão. Ela cantou uma música, fez uma música para mim um dia. Meu Deus! Deus, você tem que ser flexível mesmo, Aura. Deixa Deus te usar. O seu depoimento vai salvar milhões de pessoas. Não tenha receio. Por isso que eu te convidei, porque você é uma mulher muito humilde. A sua humildade vai transformar uma nação. Porque muitos estão escondendo tudo que você falou. Muitos estão escondendo, pessoas, vidas sendo tiradas, pessoas se suicidando, casamento, as pessoas se separando, pessoas, olha, é muita tristeza e é todo dia isso. A gente que estuda, a gente vê que é todos os dias. Então, por onde eu for, eu carrego esse depoimento. Eu falei, Aura, eu quero levar você comigo. Eu estiver na palestra, eu quero levar você comigo. Porque talvez você não tenha noção, Áureo, mas Deus sabe. Você não tem noção quanto quando você abre a boca para contar a sua história. E o lindo que você é muito verdadeira. Você fala na sua naturalidade, você não tem receio. Tem pessoas que ainda querem jogar o lixo para debaixo do tapete. Você tirou ele da sua casa, você se pensar, você jogou até o tapete fora. Você limpou, você restaurou a sua casa. A sua casa enche de. Eu vejo de vez em quando os meus sobrinhos vão na sua casa. Você trata com muito carinho. Olha quantas amizades que os seus filhos têm hoje. Olha como é lindo o seu lar, como que foi transformada a sua vida. Desafio a gente tem, você tem ainda e eu tenho. Todos nós temos, todas as mulheres que entrou aqui têm, minha amiga. Mas a gente precisa aprender a lidar com eles, porque enquanto nós tiver vida, nós vamos ter desafios. Agora, como você lidar com esse desafio?
que é o que você fez durante todo o seu processo de coaching. Gente, foram 12 encontros. Mas pensa numa mulher, início, meio e fim. Eu falei, Aura, a sua transformação era cada encontro era algo novo que você trazia. E falava a verdade. Não fiz. Eu falei, Aura, tem que assistir esse filme e escrever. Você deve ter todos os seus cadernos aí, né? Porque você Tem. escrevia, Aura, leia, porque depois que terminar o nosso processo, Aura, eu quero que você tenha guardadinho aí, porque a comida que a gente jantou ontem, ela não serve para hoje. Então, os desafios vai vir e na hora que os desafios chegar até você, você já tem aqui, ó. Talvez eu não estou aqui junto com você, mas você tem a sua aqui, ó, a sua defesa. Você sabe quem você é agora, Aura. Agora você já sabe quem você é. E isso foi mudando cada vez mais o rosto, a fisionomia, a pele, emagreceu, cuidou. Nossa, foi outra pessoa, gente. Foi. Foi muito bom e está sendo. E quando a gente começa a ler a Bíblia, que a gente é igual eu, para mim, o dia que eu descobri quem é o pai da mentira, eu nunca gostei de mentira. Pode ser a pior coisa que existe que eu tenha feito, mas eu chego e eu falo. Eu não tenho receio de dizer porque eu prefiro o julgamento aqui da terra do que o de Deus. E eu li a Bíblia e lá está escrito quem é o pai da mentira. Então eu não quero servir a ele. Eu Isso vou aí. servir a Deus. Doa, se doer, é melhor doer com a verdade do que com a mentira. Isso. Porque aqui, Aura, nós estamos só de passagem. A nossa morada está lá em cima. Então a gente E, precisa a, ser verdadeiro. e essa vozinha que a música, voltando na música, que essa vozinha que fica mentindo pra gente o tempo todo, é essa que a gente tem que vencer, colocando Deus na frente. E é desafiador, porque é todo dia, é todo instante, é toda hora. É, Pensamento negativo, ele parece que é um imã, né? Que puxa, mas a gente tem que virar esse imã para ter aquele lado que expulsa. Que o imã tem dois lados, um puxa, o outro empurra. E eu exatamente. quero, a gente tem que decidir esse lado. Uau. Que lindo, Aura. Parabéns. Olha, eu quero só ouvir, porque assim, era uma mulher que tinha medo de falar. Era uma mulher toda travada, tá? Vocês estão vendo a mulher falando aqui, mas isso daqui estava distante da Áurea. Ela foi conquistando aos poucos. Ela tinha vergonha do julgamento, o que as pessoas poderiam falar dela. Ela se preocupava demais com o outro e ela esquecia dela. Foi por isso que eu cheguei para ela e falei, Aura, nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Você é filha amada do Pai. Se permita. Porque nós temos que permitir. Às vezes as pessoas, elas não têm ainda o resultado que eles desejam porque eles não permitem, Aura. Eles se bloqueiam, eles deixam o orgulho falar mais alto, eles deixam essa vozinha que vem destruindo internamente, tomando conta da sua mente, do seu coração, e vai fazendo a pessoa ficar escutando só aquela parte ruim, negativa. Quando vier, expulsa. Não tem espaço para essa voz, aqui não existe esse espaço. O meu ouvido não é depósito de lixo, é só de coisas abençoadas do Pai. Porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que nós abrimos a nossa mente todos os dias para algo novo. Deus nos quer que nós nos relacionamos com Ele, tenhamos conexão com Ele, esteja presente, esteja do lado dele. Não comece o dia. Você disse uma coisa maravilhosa que eu falava, Aura, jamais você desce os seus pés do chão, você abre os seus olhos sem conectar com Deus. Seu primeiro bom dia é um bom dia com alegria com o Senhor. Aí depois vem a gratidão. Depois vem a profecia. A gente tem um passo a passo todinho para a pessoa fazer. Declara como que vai ser o seu dia. Mas para você declarar, você tem que entender, ter que dentro de você o sentimento de gratidão. O quanto que você é grata
por esse dia maravilhoso que você vai profetizar, que você vai declarar. Quanto que você é grata pelo tudo que Deus tenha por você, consagrado por você durante o dia. Que Ele tem colocado nas suas mãos, que seja pequenas, mas que seja grato, porque quem não consegue agradecer coisas pequenas, o grande também não vai conseguir enxergar, não consegue valorizar. E isso eu falo isso, Aura, em todos os lugares onde eu estou, nas minhas palestras, nas minhas mentorias. Aqui não só você, tem a André, não sei se entrou mais alguma mentorada aqui. Eu sei que estarão, tem a Milena, tem a Renata. Eu falo assim, você precisa ser grato. Olha para sua casa. Olha para sua vida hoje. A cada dia, a cada passo que você der, é um motivo de você agradecer a Deus. Áurea, você não tem noção, e as pessoas que estão aqui, você não tem noção o quanto que eu sou apaixonada por Deus. Você não tem noção o quanto que eu não consigo fazer nada. Hoje foi uma correria, eu falei assim, interessante, né? Tanta coisa, tanta correria, eu não vou sair da minha casa sem me conectar com Deus. E eu disse pro marido, ele falou assim, olha, eu vou precisar que você vá com outro carro, e eu vou precisar de levar um. Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, eu quero que você vai, deixa eu ir na frente, porque talvez esse carro que eu vou dar algum problema, eu vou sair no socorro. Eu falei assim, eu não vou sair enquanto eu não me conectar com Deus. E é no meu cantinho, tá, gente? E é no meu cantinho. Eu, eu conecto com Deus, eu fecho meus olhos. E aí eu peço para o Pai consagrar. Consagra, Pai, tudo que eu quero hoje, que está como planos, que está na minha agenda, que está no meu projeto. Mas consagra. E se for para a sua vontade, vai acontecer. E se não for, tá tudo bem. Eu não quero sentimento de reclamação dentro de mim. Eu não quero ficar questionando, eu não quero ficar falando, mas por que isso e se isso? Não. Eu só preciso da sua direção. E pronto, Áurea. Acabou. Peguei a chave do meu carro e saí. Foi só bênção, Mauro. Mas é porque o primeiro passo, sabe? A primeira que eu falo assim, a nostalgia, o seu abastecimento. Eu falo, você precisa de nutrir do Espírito Santo de Deus. Porque quando você faz isso, tudo começa a mudar. Você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Quando essa vozinha vier, expulsa, traz o Senhor, como você disse, mesmo falou. Não tem mentirinha, mentirona. Mentira é mentira. E é o pai do inimigo. Acabou, é o pai do inimigo. Acabou. O pai da mentira, eu não quero ficar falando porque eu não quero ter essa oportunidade. Tem alguém falando aqui, gente, ó. Cheguei, boa noite, sou atrasada, fui levar minha filha na terapia. Seja bem-vinda, Leninha, tá? Amo a sua vida, parabéns pela sua presença, pelo seu compromisso. Não tem problema, tá? A Jucimara também, designer, chegou também. Boa noite. E já convida mais pessoas, porque aqui está uma pessoa que deu o seu depoimento, falou quanto que o inimigo trabalhou na sua vida por muito tempo, desde quando era criança, tá? Foi o que a Aura falou aqui. Ela não tinha vontade de viver, a vontade dela era morrer. Ela não conseguia enxergar esse mundo lindo que ela enxerga hoje. E mesmo assim, depois dela ter buscado ajuda, né, outras ajudas, ela ainda não tinha esse sentimento dentro dela que ela tem hoje, sabe? Persistiu por longos anos da vida dela esse desejo de não ter vontade de viver. Até que ela tomou uma decisão, porque olha, Aura, eu estava conversando com o açougueiro hoje lá no supermercado, e aí eu falei para ele, né, ter calma, paciência, que nós estamos precisando de pessoas lá. Eu falei, olha, enquanto você estiver trabalhando, continue dando o seu melhor. E aí eu expliquei para ele, eu falei, as pessoas hoje não têm sonhos, eles não têm um objetivo, por isso que eles não dão valores ao trabalho. E você fala, né? Você fala assim, levanta a mão, fulano, pede ajuda. Falei para ele, e você vai lá e fala, olha, é para você fazer isso e isso. E às vezes, mesmo assim, a pessoa não faz. Aí eu peguei a ferramenta dele e falei, ó, você pode estar com uma ferramenta aqui amolada, sabe, poderosa. Mas se você não pegar ela e usar, ela em si não vai fazer nada. Então, às vezes, você vai numa palestra, você escuta o que a pessoa passa, você entra numa mentoria, você ouve o que a pessoa fala, mas você não faz. Não vai ter resultado.
Não adianta. O que nos traz resultado, Aura, são as decisões que a gente tem na vida. E você fala, eu decido hoje não a tolerar mais esse casamento ruim. Eu decidi hoje não a tolerar mais esse sentimento dentro de mim, querendo me destruir. É decisão. Tudo na nossa vida está na nossa decisão. Eu decido hoje me conectar com Deus. Primeira página do meu bom dia hoje. Primeira página do meu livro hoje é a Bíblia. É você decidir. E é o que eu sempre falo: se a sua vida não está bem hoje, se você não está colhendo os frutos que você deseja, que você realmente gostaria, é porque você não decidiu. Porque quando você decidir, você vai colher. Não adianta, não tem outra, não tem outro caminho, minha amiga. É decisão. Eu não decidi fazer isso porque o sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de viajar. O lugar tal, esse lugar existe. Se você não decidir fazer por onde, você nunca vai chegar nesse lugar. E esse lugar existe. Se você quer exatamente comprar um carro do seu sonho, você vai falar: esse carro tal, com essa cor, até o cheiro desse carro você sente. Se você não fizer nada, isso não vai acontecer e o carro vai continuar existindo. Então, uma vida maravilhosa, uma família extraordinária, com princípio, ela só vai existir a partir do momento que você tomar uma decisão. E você falar: eu não a tolero mais viver essa vida. Eu não tolero mais esse sentimento. Eu não tolero mais essa vozinha ficar me rodeando. Você vai falar, você vai ficar longe de mim. Aí você recebe as ferramentas, você recebe o passo a passo, porque o mentor é para isso, né? Você pega na mão das pessoas. E aí você fala assim, gente, é possível, porque olha a história dessa pessoa. Todo mentor, Áurea, ele tem experiência, resultado de uma história. Não existe um mentor hoje sem experiência e o resultado de uma história, de uma história dele. E muitas das vezes a pessoa fala assim, eu tenho vergonha de contar a minha história. Sendo que a sua história pode salvar uma nação. Então não tenha vergonha de contar a sua história. Mas logo depois, você precisa de contar os seus resultados. Você disse uma história, o que aconteceu você estava com 8, 10 anos. Você disse quando você se casou. Você disse o que aconteceu com você quando você já tinha seus filhos. Mas você finalizou como? Quem é a Aura hoje? Como que a Aura vê a vida hoje? Olha o tamanho do sentimento da gratidão que a Aura tem por ela ter tomado essa decisão de se tornar a mulher que ela é hoje. Quantas cartas de perdão você fez, né, Aura? É isso aí. E sobre o perdão, eu aprendi uma coisa muito linda, que se você não perdoa, não precisa rezar o Pai Nosso. Por que que você vai rezar o Pai Nosso se quando você chegar, perdoai-me, assim como eu perdoo e você não perdoou? Antes de você rezar, precisa perdoar. Se eu tiver meio chateada com meu esposo, enquanto a gente não conversar, eu não vou rezar o Pai Nosso, Uau, porque eu não quero mentir para Deus. uau, A que gente, lindo. a gente precisa viver o Pai Nosso. Isso mesmo. E eu lembro muito quando a Aura fez uma carta, duas cartas, três cartas. As pessoas não acreditam o poder que tem, né, Aura? O É quanto isso que aí. hoje as ferramentas, o quanto que a gente tem o poder na mão de transformar a nossa vida. Quantas Gente, cartas de perdão. E o primeiro perdão tem que partir de você. e tem que perdoar a gente, tem que nos perdoar. Tem que Enquanto eu ser. não perdoei, eu não consegui liberar o perdão. Aí quando eu me perdoei, aí sim, aí foi surgindo, veio à mente coisas que eu nem lembrava mais. Aí eu via que aquilo me machucava, aí veio, fui escrevendo as cartas de perdão,
Gente, é maravilhoso. É Olha muito aqui, bom. ó. Outra aqui, ó, maravilhosa. O resultado dessa daqui também, Aura, você não tem noção, é a Andrea. Ela tá aqui, ó. Que testemunha incrível. Pensa numa pessoa obediente a Deus. E eu fiquei incrível, achei incrível, assim, como foi rápido. Eu demorei um pouquinho, mas ela foi rápido demais. Ela pegou um voo ali bem, graças a Deus. E Graças a que ela Deus. e suba cada vez mais, ela merece. Eu falei com ela, Áurea, sempre disse pra ela, eu falei assim, o melhor tá por vir. É isso E aí. ela não sabia de nada, e, entendeu? Ela só fazendo o trabalho dela, ela só colocando em prática, e bem feito, tá? E bem feito, e muita conexão com Deus, e Deus pedindo para Deus mostrar o seu próprio valor para restaurar a identidade dela, né? Ela precisava ressignificar a identidade dela, porque as pessoas hoje não conseguem ver os seus valores porque eles não sabem quem eles são, sabe? Quando nós cometemos alguma falha, algum deslizo, é porque a gente ainda não nos aprendeu a nos valorizar. E a gente não erra. Errar é uma coisa. Você aceitar esse erro e não mudar, que é diferente. Aí sim, é porque você não se valoriza. Você não sabe quem você é. A sua identidade para você tanto faz. Sabe? Você não sabe, você não tem ação para tomar uma escolha, você aceita tudo que vem, você só fala o sim para o outro e o não para você, e vai se tornando uma mulher cada vez mais rancorosa, triste, magoada, você começa a perder as forças, sabe? E a Andrea, assim como você e as outras também, mas a gente sabe exatamente que fala a verdade. Ela fez o relatório de perfil comportamental dela, gente, e ela usa esse relatório. Eu acho que ela deve estar ainda em venda nova de imigrante, não sei se ela já retornou, mas ela carrega o relatório com ela. E ela sabe exatamente o momento que ela usa. Ela precisa saber o que, que bloqueia ela precisa saber os medos dela, os pontos que ela tem que desenvolver. Ela estava na mão, Aura, ela saiu com tudo na mão. E ainda disse para mim, eu vou estar na próxima mentoria em grupo. Eu falei, Deus te ouça e vocês estejam. Porque como eu falo para você, um abraço que você deu no seu filho de manhã, ele não serve para agora à noite. Você vai ter que abraçar seu filho de novo. O eu te amo que você disse para um filho seu de manhã, agora à noite você tem que repetir de novo. Então a nossa mente, ela tem que ser abastecida o tempo inteiro, porque todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, ela parte desse pontinho aqui, ó. É daqui que saem todos os nossos acertos e todos os erros. Sabe? Então a gente precisa muito de tomar muito esse cuidado, não deixar essa crença, essa vozinha que você mesma disse, né? Que nós trabalhamos muito, de achar que já tá bom, você já saiu de um processo. Lembra que eu disse para você, Aura, não fica muito tempo sem repetir de novo. Você lembra que eu falei? E aí, Aura, vem para os nossos encontros. Eu já tô com saudade, Aura, dessas aulas que não tô dando tempo de fazer. Tá, mas o negócio Mas é que é tão bom isso que você ensina que quando a gente começa a ver que tá meio ficando para baixo, a gente corre repetir, ler tudo, fazer de novo, que aí o grito de guerra vem, né? Yes, tem que dar certo. Deus é maior e nós vamos para frente. sempre, E sempre. eu só quero agradecer, agradecer muito mesmo. Amém. Glória a Deus. E segunda-feira, Áurea, faça o possível, sabe? Se organiza com tanto compromisso que você tem. Você é uma mulher, graças a Deus, compromissada. Você é uma mulher abençoada por Deus. Gente, essa mulher tem um dom de fazer as coisas, de comer. Ah, Jesus, esse ponto aí eu tenho que passar longe, porque é difícil de resistir o que essa mulher faz de gostoso. Áurea, você tem uma mão abençoada por Deus. A minha filha fala nas suas pizzas. Você sabe que não deu certo o relacionamento dos dois, mas a amizade de vocês, ela é apaixonada por você. E assim, ela fala, mãe, as pizzas que a Áurea fazia, o carinho da Áurea. Então, assim, olha o quanto que você
é uma pessoa abençoada por Deus. O quanto que você contagia as pessoas, sabe? Então, assim, eu falo de coração, Aura, você é um instrumento do Senhor. Porque você fala, você aceita quando você está errado, você aceitava, eu não fiz, Elia. Elia, eu não fiz minha tarefa. Mas só de você falar, Deus já tinha tocado no seu coração de uma forma que nem você percebia. Porque quando a gente fala a verdade, Áurea, você está afastando o inimigo de perto de você. E naquele momento Deus já começa a trabalhar e você nem está percebendo, mas Deus já está trabalhando dentro de você. As coisas que você gostaria de ter feito e não fez, já Deus te colocou de outras maneiras diferentes que a gente nem percebe. Mas é o sentir o cheiro de Deus, não tem? Quando você sente a presença dele, as coisas começam a fluir numa naturalidade que você não percebe. Quando você está dizendo a verdade. Você para de se sabotar. Você para de ficar procrastinando. Parar de ficar contando as historinhas. Eu não deu para me fazer e pronto. Então, segunda-feira, coloca seu telefone aí para despertar. Eu sei que você tem compromisso, como eu te falei. Você toma conta da sua sogra, que mora junto com você. Precisa do seu cuidado. Você se doa mesmo. Mas você precisa de pensar em você também. É importante que você se prepara para essa segunda-feira. É importante que você coloque ali, dá uma comida mais cedo, dá um medicamento mais cedo. Você põe um fone no ouvido, esteja com um caderno na mão. Mas você precisa de cuidar de você. Mesmo porque, se você quer cuidar dessas pessoas que você ama, primeiro você precisa de cuidar de você. Um posto de gasolina, para ele abastecer todos os carros que chegam em moto, ele precisa ser abastecido antes. Senão ele não tem como abastecer os outros veículos que chegar. E nós não somos diferentes, tá? Se você ama seus filhos, comece a se amar primeiro. Invista em você. Até hoje eu falo, Aura, preciso tirar um tempo para você fazer a sua devolutiva. Porque você Sim, também fez. Entendeu? verdade. Aura, você pagou. Aura, você tem que fazer, porque você começa a entender naquele momento ali. Pergunta a Andréia. Andréia, fala aí. E ela tá aqui, ó. Sempre. Ô, Andréia, muito obrigada por você. Gente, ela contribui de todas as formas. Sabe? Obrigada. Parabenizando você, Aura. Falando que você é uma mulher abençoada por Deus. E tudo que a gente deseja para o outro, a gente recebe e volta. Ela está dizendo de coração o que está dentro de mim, o que eu falo, o que eu comunico, o que eu desejo para o outro, está saindo de dentro de mim. Nós precisamos ter muito cuidado, sabe? Se é uma pessoa que ele tem dificuldade de validar o próximo, de falar para a pessoa o quanto ele é importante, é porque dentro dele não tem nada disso. Eu sempre utilizo a metáfora do copo. Como é que eu sei, Aura, que esse copo está cheio? Quando ele entorna, sabe? E se eu começo, eu vou usar o copo, vou beber o quê? O que está dentro dele. Aí eu vou ingerir. Então, o que sai da minha boca é o que está dentro de mim. Nós Sim, precisamos de tomar cuidado. O que sai pela nossa boca? Porque e Provérbios fala, se eu não me engano, é o 18 ou é o 22, né? A palavra ela tem poder de corte, de morte ou vida. Então, o que saiu da minha boca é o que está dentro de mim. E que eu vou comer desses frutos. Que tipo de fruto é esse? E aí tem uma outra parte também, eu acho que está lá em João, que fala muito sobre, quer saber quem são os frutos? Olha para essa árvore, quem é você? Olha para os teus filhos. É simples assim. Se eu não sei, quem será? Quem é a Aura? Começa a olhar para os filhos dela. O que eu falei para você? Toda vez que eu encontro com o Miguel, ele vem me dar o quê? Um abraço. Da onde veio esse carinho? Da onde veio esse amor? Da onde veio essa pessoa educada? O Edson viveu aqui em casa com a gente 5 anos. Sempre, nunca saiu fora do trilho. Misericórdia, nunca vi uma pessoa tão alinhada daquele jeito. Da onde veio essa educação? Sabe? Então gra- nós precisamos tomar muito cuidado, Áureo, com os nossos posicionamentos, porque talvez hoje eu tô com 47 anos, mas eu tenho filha de 15, eu tenho filha de 25. Eu vou primeiro, mas minhas filhas vão ficar.
E quais são esses frutos que eu estou deixando aqui na terra? Você entende? Então, Eu quando me eu convido o Áurea, as pessoas para estarem comigo, né? Qualquer coisa que eu faço, gente. Se é uma palestra, se é uma mentoria, que nem agora vão ter mentoria em grupo. Quero você, tá, Áurea? eu quero participar. 3 meses. E minha intenção é colocar, ó, no mínimo 20 mulheres, tá? É o mínimo. Por que que eu quero colocar o mínimo 20 mulheres? Porque eu sei que são 20 famílias sendo transformadas. E essa 20 família vai alcançar o que a Elia não vai conseguir alcançar. Esse é o meu objetivo. Então, esteja comigo na segunda. Nós vamos ter uma aula inaugural. Se prepara. Prepara para você ter um tempo para você investir em você. São 12 encontros toda segunda-feira. Não deixa de investir em você. Porque esses 3 meses, eles vão servir para você da sua memória de anos. E vocês vão ver, gente, que 3 meses abençoado que vocês vão ter. Então, eu quero que vocês comecem. Primeiro já entra no grupo, tá? Eu tenho um stories meu que tem o link do grupo. Quero que vocês terminem na live aqui. Quem não entrou ainda, entra nesse grupo. Porque segunda-feira nós vamos ter uma aula abençoada por Deus, uma aula inaugural, onde vocês vão conseguir entender verdadeiramente como eu devo e o como equilibrar a minha vida. Como é que eu consigo manter um equilíbrio? Se tem alguma coisa errada, porque tem algo desequilibrado. E isso aí começa pela mente, Aura. Eu falo que a gente tem uma tricotomia, é corpo, mente e espírito. Se você está com uma mente desequilibrada, pode ter certeza que muitas coisas da sua vida tá dando errado e vai dar errado e vai continuar dando errado. Até que você alinha. É igual um trem, né? Tá tudo tranquilo, mas se saiu fora, o vagão saiu fora do trilho, o restante vai tudo. Vai Então, a tudo. gente precisa, minha amiga, manter esse equilíbrio. Nós precisamos de escolher a vida maravilhosa que nós queremos ainda viver esse ano. Porque é frustrante, né, Aura? Entra ano e sai ano e você vivendo do velho. É isso aí. Existe um ano novo, só que você ainda continua com a mentalidade velha. Você continua com os comportamentos lá do passado, aquela não perdoou ninguém, continua aquela pessoa ranzinza, pessoa fechada. Que vida é essa? É isso que Deus quer para nós? Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente tem que ter um coração de criança. Como a gente aprende na Bíblia, né, Áurea? Aprende muito. Quantos ensinamentos. Como Deus fala. E ele puxa nossas orelhas, tá? Quem entende da palavra sabe muito bem que Deus ele não passa a mão na nossa cabeça, tá? Ele é Por isso que justo. exatamente. É por isso que eu falo com você da verdade. Deus é verdadeiro o tempo inteiro. Deus não fala para nós que por a gente estar conectado com Ele, a nossa vida vai ser fácil. Não tem isso na Bíblia. Ele fala que nós vamos ficar forte. Quem está conectado com Ele está forte na palavra, está forte no propósito, está forte nas suas decisões e está forte para encarar uma muralha, para atravessar Seja aquele forte. deserto. É É isso que isso. Deus fala para nós. Ele deixa isso bem claro. É por isso, Aura, que nas minhas mentorias eu não vou passar a mão na cabeça. Você lembra que eu falava, Aura, você precisa fazer. Aura, você tem que declarar. A Andréia tá aqui a mesma coisa, aqui é o livro da sabedoria eterna. É isso mesmo, Andréia. É esse livro que nós devemos ler todos os dias. Não devemos abrir mão. Gente, já tá dando a hora, já tá passando já? Foi tão rápido. Já tá acabando, Áurea? Como assim? Mas assim, Áurea, de coração mesmo, tá? Já tá vencendo o nosso horário aqui. Eu não quero alongar, porque eu sei que eu ainda tenho que dar atenção à minha filhota, tenho compromisso aqui. E eu quero dizer para você, assim, do fundo do meu coração mesmo, Áurea, a minha eterna gratidão a você, tá?
porque você me ensina. Você pensa que por eu ser sua mentora, é só você que está recebendo, né? E não. Como que eu aprendo com as minhas alunas? Passou muito rápido, né, Andréia? Aqui, ó. Achou que passou rápido também. Como que vocês me ensinam? Como que eu aprendo com vocês? Então, eu quero deixar a minha gratidão mais uma vez por você disponibilizar o seu tempo, por você ter vindo aqui hoje, aceitou o meu convite. Você e a Andréia, vocês se doaram. A Andréia estava lá do trabalho dela, da viagem, mas ela se programou e ela veio aqui ontem e contribuiu na vida de outras mulheres. E você hoje. Então, ó, a minha eterna gratidão a você. E que Deus vai te dar em dobro toda essa disponibilidade, essa flexibilidade que você tem de contribuir na vida do próximo. Como eu sempre falo, a gente só é transbordo quando você primeiro transborda na sua vida. E você está sendo uma pessoa de transbordo sempre quando eu convido você. O seu depoimento é muito forte. Não cala, tá, Áurea? Não se cala. E eu quero te pedir uma coisa. Não para. Seja forte, igual fala a Bíblia, Deus falou. Vai sem medo, eu estou contigo. Continua, porque você me ajudou, você, não sei, você me transformou de uma forma. Só Deus para entender, só Ele para saber mesmo de dentro do meu coração e saber que é real o que eu estou falando. Uau. Continua e tira as pessoas que quando eu lembro do que eu passei e lembro que existe pessoas ainda dessa forma, eu peço que de alguma forma Deus coloca você no caminho delas. Amém. Glória a Deus. E Ele vai colocar. Eu não paro, não, minha amiga. E você É, falou uma palavra aí, ô Aura, que poucas pessoas enxergam. E você está sendo uma mulher sábia nesse momento. Você está conseguindo enxergar o que eu passo. Eu encaro, não é pouco desafio, não, tá? É muito. eu, Muitas pessoas chegam para poder me calar, sabia? Mas não vai quando conseguir. Mas não vai. é isso aí. Quando a Porque, gente quando a gente começa a caminhar ao lado de Deus, muitas coisas ruins, né? E muitas coisas querem puxar para trás. sim, Isso você me ensinou quando a gente começou. E é verdade. muitas. Mas Deus é E olha, sabe por que a gente tem que ser sábia? Porque não são as pessoas de longe, às vezes, que vai puxar você. não, Entende? É muita sabedoria. Às vezes, Aura, você está esperando uma validação, um parabéns de umas pessoas mais próximas de você. mas o que acontece comigo, acontecia comigo, Hélio. O de fora não vai atingir a gente, mas as pessoas que a gente mais ama, sim. E nós que estamos no processo, Aura, eu tenho 7 anos já nessa jornada. E eu falo para você que eu escolhi ter essa jornada. Então eu preciso respeitar a minha família. Eu não posso cobrar delas, porque foi eu que escolhi. Então você não pode cobrar de alguém aquilo que ele não tem para te oferecer. Porque ele ainda não decidiu, ele ainda não foi tocado da maneira que eu fui tocada. E eu preciso respeitar, porque todos têm o seu tempo e continuar amando essas pessoas. Porque, como eu disse para você, a vida ela é feita de escolha, então cada um tem o seu tempo. O meu tempo chegou. O tempo da minha família, das pessoas perto de mim, vai chegar também. E eu oro por eles todos os dias, Aura. Eu oro todos os dias, essas pessoas muito próximas de mim. Eu oro para os meus colaboradores. Eu vim conversando com meu marido hoje, eu falei assim: ah, Deus sabe de todas as coisas, eu falei com ele. O nosso papel na empresa é ser conselheiros. Falo com ele, a gente precisa de manter de pé no nosso estudo, porque nós precisamos de manter o nosso trabalho. E o nosso trabalho não é simples assim.
Porque além de dono, nós ainda é conselheiros. Nós somos mentores. Nós cuidamos dos nossos colaboradores como se fossem filhos. Tem uns que falam assim, papai e mamãe chegou. E você vai ver, tá mais velho do que você. E eles falam porque eles sentem a preocupação que a gente tem por cada um deles. Eles sabem o quanto que a gente aconselha, sabe o quanto que a gente conversa. Às vezes eles erram, a gente fala assim, olha, eu não estou falando da sua imagem, eu estou falando só do seu comportamento. Isso tá certo? Isso vai te trazer resultado? Então a gente tem um cuidado para falar com eles e eles se sentem pertencentes, por isso que fala, pai e mãe puxa a orelha amando, né? Então é por isso que eles falam, papai e mamãe chegou, aí eu olho, meu Deus, tá barbudo já, mas tudo bem. É o meu papel, é o meu propósito aqui, tá tudo certo e é com muito amor. E o importante é que Deus sabe que tá no meu coração. Eu não preciso de fingir, eu não quero isso para minha vida, eu não tenho necessidade disso. Eu quero que Deus só me use de maneira honesta, verdadeira e que Ele sabe me ensinar a se posicionar com muita humildade, Áurea. Que eu tenho que ser verdadeira, eu preciso falar a verdade, doa o que doer, mas com humildade. Porque o que as pessoas precisam saber é disso. Você tem que entender de humildade. Não é porque você adquiriu uma sabedoria, um conhecimento, que você precisa pisar no outro. Chegar e falar de qualquer jeito, se sentindo como se você estivesse lá no topo. Nesse momento, você está pior do que aquela pessoa. Porque não se pisa em ninguém. Não se humilha as pessoas. Sabe? Então a gente tem que pedir muito. Quando a gente está nesse processo, como eu vivo nesse processo, eu peço a Deus sabedoria o tempo inteiro. Eu falo, pai, eu só preciso da sua sabedoria, porque eu tenho que ser humilde. Humilde no meu ensinar, humilde nas minhas palavras, humilde no meu comportamento. E olha, Aura, isso acontece todos os dias. Acredita, tá? Todos os dias. Eu não tenho dificuldade de chegar e dar o feedback para ninguém. Porque eu sei que eu não estou humilhando. Eu sei que eu não estou maltratando essa pessoa. Pelo contrário, se ela ouvir, é mais uma vida que eu estou tirando do fundo do buraco, do fundo do poço. Porque E poço, o buraco, só existe para quem vai cavar. Quanto mais você cava, mais no fundo você vai ficar. Então, quando você para de cavar, não existe mais fundo do poço. Entendeu? Então, e Deus não nos fez para viver no fundo do poço, Deus nos fez para viver no topo, celebrando, é, agradecendo as nossas vitórias. É isso que Deus nos fez. e foi de lá que você me tirou. Mas eu amo praticidade. Glória a Graças a Deus. Glória a Deus. Então, eu tô te esperando você segunda-feira, tá? Você já tá lá no grupo, Áurea? Não, eu vou entrar. Entra lá no grupo, porque quando for sábado, eu já começo conversar com vocês. E domingo eu abro o grupo. Né? O grupo tá fechado e domingo eu quero abrir o grupo. Por quê? Porque eu quero postar o objetivo do grupo. É você entrar e se apresentar. Simples assim. Eu sou a Áurea, o que você faz? Se apresenta. Para você poder já conseguir, Áurea, puxar mais pessoas. Trazer mais mulheres. Tem mulheres que têm vergonha de falar, que faz um bolo. Tem mulheres que têm vergonha de falar que faz uma unha. Gente, tem mulher que tem vergonha de falar que faz faxina. Na minha história, eu conto que eu fiz tudo isso. Entendeu? Então a gente tem que se apresentar. Meu nome é fulano, eu quero me apresentar para vocês, mas eu quero falar para vocês que não se esqueça de onde eu vim, né? Porque às vezes eu me apresento quem eu sou hoje, mas por isso que eu conto a minha história. Da onde eu vim, da onde a Elia saiu. Então não tenha vergonha de falar quem você é. Então lá no grupo não é para dar depoimento, é para você falar quem você é hoje, não esquecendo da sua essência e nem da onde você veio. É isso que importa. Então, domingo eu abro o grupo que a gente tem tempo da gente conversar, da gente bater um papinho, né? A gente não vai alongar muito lá no grupo, porque senão as pessoas se perdem, né? É só para se apresentar. E aquele grupo ali, eu creio que todos que estiverem ali já vai estar na mentoria e a gente vai deixar
aquelas pessoas ali para receber os conteúdos e começar o passo a passo da nossa mentoria, que vai ser agora em junho, em nome do Senhor Jesus. Olha, meus amigos, ó, a Kelly entrando, uma colaboradora nossa, a Creuza, minha amiga, um grande beijo para você. Nós já estamos na reta final. Aonde vocês estavam, mulheres? Aonde essas mulheres estavam, Aura? Que perdeu tanta coisa maravilhosa que nós falamos aqui, hein? Mas o importante é que elas passaram, já chegaram por aqui. E eu agradeço cada uma de vocês, tá? Kelly entrou aqui, a Lili Berge, Creuza. Creuza, eu quero você na minha mentoria dessa vez. E é para entrar na mentoria e ficar os 3 meses, viu? Tá bom? Fazendo janta, que delícia, olha lá, ó. Fazendo janta e escutando nas amigas, tá? E aí é bom que a família inteira escuta também, Áurea. A Betânia Domingos entrou aqui também. Estamos na reta final. Obrigada por você estar passando por aqui. Deixa eu ver. A Kelly. A Laninha. Ontem ela estava, hoje de novo. Patrícia. Andréia, que contribuiu. Gente, muito, muito, muito. Parabéns, Andréia, pela sua vulnerabilidade. E a flexibilidade de estar aqui com a gente, né? A Maura Pirola também. A Maura, ela é lá da Bituba. A Maura conheceu a minha história. Olha que maravilha, né? Como é bom a gente estar vindo aparecendo nas internet, que a gente vê as pessoas de longe. Minha prima também apareceu aqui, a Jucimar. Enfim, gente, todas vocês, tá? Eu agradeço de coração por vocês terem participado da live. Ela vai ficar gravada, tá? Não fica muito tempo, mas eu deixo aqui, porque às vezes, o Áurea, realmente as pessoas não têm tempo. E aí depois elas conseguem assistir, né? Então eu vou deixar gravada, depois ela vai para o YouTube. Mas eu espero vocês segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Quem não está lá no grupo, corre e entra no grupo. Vai nos meus stories aí que tem um link. Clica e entra no grupo. Eu já estou esperando vocês lá. Todos que passaram aqui, esteja lá no grupo para nós poder ter esse encontro, essa aula inaugural segunda-feira maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Minha amiga, quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? É o que eu já disse, Elia. Tudo de bom que você fez e continua fazendo, eu sempre peço que você continue. E agradecer. Agradecer sempre. Agradeço a Deus e agradeço a você também. Amém. Glória a Agradeço Ele por Deus. me colocado no seu caminho e colocado você no meu. Amém. E Às nada vezes é a por gente, acaso, né? eu ia falar, às vezes a gente não entende porque as coisas têm que acontecer, mas ele é perfeito. Ele trabalha de uma forma silenciosa e perfeita. Tudo Ele no tempo sabe. dele. Ele sabe. Isso que é Sim. importante, né? Mas amém, minha amiga. Um beijo pra você. Dá um abraço na família, tá? Eu não sei se o Edson tá por aí. Dá um abraço nele pra mim, no Miguel. Fala pra eles que eu agradeço muito, porque assim, são duas pessoas que faz parte da nossa família, né? Como eu te falei, o Miguel é muito carinhoso, encontra na conversa, fala, meu Deus, tô ficando velha, toma esse menino, Jesus. Mas não tô, é eles que estão crescendo mesmo, é a fase, né? Então, um abração para a família e mais uma vez, um grande abraço para você. Que Deus vai te dar tudo em dobro, continue te dando tudo em dobro, tudo aquilo que você hoje contribuiu na vida de muitas pessoas que passaram por aqui. Muitas mulheres aprendeu com o seu depoimento e foi tocada, tá? Que nem elas escreveram aqui, depoimento muito forte. Então, Deus te usou hoje de uma forma sábia, amorosa e muito inteligente, para que você também possa contribuir na vida de outras através da sua história. E pode ter certeza que eu vou estar sempre convidando você, tá? Porque eu amo muito o seu depoimento, porque eu sei que eu te falei é verdadeiro. E é isso que a gente precisa, ser verdadeiro. Pronto. Isso. Um beijo, tá? Uma excelente É noite para você. Um bom descanso.
Pra você também, dê um abraço nas meninas, pra mim também, que eu tô com muita saudade delas. Obrigada. Eu tava hoje com a Tainá, cheguei agora mesmo. Tá jóia, minha amiga. Um abração pra você. Um beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fica com Deus também. Amém. Tchau, tchau.